aqui um casal, que é a Ana e o Francinei. Não sei se eles já são da família da fé, mas eles estão com o desejo sincero de, nesta noite, apresentar a sua criança diante do altar do Senhor. Né? Nós queremos dizer, amados, antes disso, que isso é uma responsabilidade muito grande. Não é somente apresentar e esquecer. É a partir desse momento que você coloca a tua criança nas mãos de Deus, ao mesmo tempo você vai ter a responsabilidade e o cuidado de ensiná-la na sua palavra. Você vai ter o cuidado de fazer com que essa criança comece a entender, quando ela já tiver o seu entendimento, que ela precisa andar nos caminhos do Senhor, diferente do que o mundo faz, diferente das práticas que nós conhecemos, que não são de Deus. E precisam também, esses amados, estarem sempre congregando, se não aqui, mas em algum lugar. Não deixem de congregar, não deixem de participar da Igreja de Cristo. Onde houver a palavra de Deus sendo pregada de maneira verdadeira, sem aquelas coisas que o mundo coloca, a palavra genuína, pura, sem mistura, verdadeira, procure um lugar como este, para que vocês possam fazer com que vocês mesmos aprendam a ter sabedoria, para que quando essa criança crescer, ela ter um lar feliz, ela ter a possibilidade de andar no santo caminho que Deus indicou através da sua palavra. E nós temos o maior prazer em receber uma criança entre nós. Jesus foi apresentado ao templo quando ele nasceu, e é através dessa cerimônia que nós consagramos essa vida, e ela vai passar a servir ao Senhor através de seus pais, através daqueles que têm o cuidado de estar sustentando, de estar ensinando a essa criança. Então, isso é algo que precisa ser mantido, é algo que precisa ser constante. Já está aqui? Qual é o nome da criança? Como? Stephanie. Então, amados, aqui está a Stephanie, aqui está o irmão Francinei, o chamado Francinei, e qual é o nome dele? Sim. Então vamos, aqueles que puderem, por favor, dirijam suas mãos, tá? Na nossa direção aqui, como um sinal de todos nós abençoando essas vidas que aqui estão, tá bom? E vamos orar ao Senhor. Soberano eterno Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, queremos te agradecer por estarmos na tua presença, na tua casa, nesse momento tão maravilhoso, tão precioso, Deus. E agora, Pai amado, quero entregar nas tuas mãos a vida da Stephanie. Tu concedeste, Senhor, que ela havia saúde, tu concedeste, Senhor, que esse casal trouxesse essa vida, e queremos suplicar o teu favor para a vida deles três. E para todos aqueles que estejam à sua volta, Deus. Desde já pedimos que todos eles, tu possas, Senhor, colocar os seus nomes no livro da vida. Colocar o nome delas, Senhor, na tua salvação eterna, na tua igreja, que está escrita nos céus. Que tu possas fazer com que eles andem, Senhor, nos teus caminhos, e que eles possam receber de ti sabedoria e capacitação para cuidar desta vida, Deus. Tu permitiste que viesse ao mundo com tanta alegria, trazendo tanta alegria para seus pais e para aqueles que estão à sua volta. E agora, Pai querido, nos ajuda também, como Igreja de Cristo, a conduzir essas três vidas no teu altar.
que eles possam ser sustentados pela Tua palavra, que não lhes falte, Senhor Deus, o Teu temor, que não lhes falte, Senhor Deus, o desejo de estar na Tua casa, mas que a cada dia eles sintam mais e mais a necessidade de colocar essa vida nos Teus braços, lá onde ela estará segura de todo perigo e de todo mal. E que acima de tudo, Senhor Deus, Tu possas dar também a ela saúde, alegria, um bom crescimento, mas que principalmente ela cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua igreja está colocando nas Tuas mãos mais uma vida, para que além de Te cuidares, que nós também possamos cuidar dela, e assim, ó Deus, vivemos em comunhão até aquele dia em que Tu has de nos chamar pelo nome e nós iremos para morar eternamente contigo. Fica conosco, confirma a bênção sobre essas vidas que agora estão em Tuas santas mãos, ó Deus. E tudo isso que Te pedimos, Te agradecemos, não que haja mérito em nós, mas em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem rendemos toda a honra e toda a glória, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Tira uma fotozinha deles, né, para nós guardarmos de adoração, de gratidão e reconhecimento por tantas bênçãos que o Senhor tem feito a nós. Nós vamos falar de um assunto que com certeza é o mais importante. Muitas vezes nós nos reunimos para falar de futebol, é natural, numa época de Copa do Mundo, nós nos reunimos para falar de política, é natural em um tempo que nós vivemos tantas dificuldades. Nós falaremos de Cristo, falaremos um pouco sobre Ele, sobre a sua obra redentora, sobre o que Ele é para nós, sobre a importância que nós temos através dele com sua igreja aqui na terra. É através de Cristo, quando o recebemos como Senhor e Salvador, que somos filhos de Deus. É através de Cristo que nós recebemos o perdão dos nossos pecados, quando reconhecemos o seu sacrifício na cruz do Calvário. Imaginemos, irmãos, todos nós que estamos aqui, se ninguém tivesse falado para nós algum dia de Cristo, da sua salvação eterna, do perdão que Ele pode nos dar, do sacrifício que Ele fez por nós, se ninguém um dia tivesse falado que Cristo tinha poder para nos perdoar dos nossos pecados e para nos libertar da escravidão que o pecado nos trazia, onde será que estaríamos nós hoje? O que será que nós estaríamos fazendo hoje? Provavelmente estaríamos nas mais densas trevas, estaríamos na mais profunda escuridão, sem esperança, sem Deus no mundo, provavelmente angustiados, sem respostas para nossas perguntas. Mas foi por amor a nós que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que Ele viesse condenar o mundo, julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Isso aí está lá em João, capítulo 3, versículo 17. Nós conhecemos muito bem 3,16, mas no 3,17 diz exatamente isso: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. E foi através de Jesus Cristo que nós conhecemos o plano da salvação de Deus, que vai dizer exatamente isso que nós acabamos de falar. Nós vamos descobrir que é necessário não somente confessar a Jesus como Senhor, mas crer também que Ele ressuscitou dentre os mortos. Porque assim diz a palavra do Senhor em Romanos 10, verso 9: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não há muito o que dizer além disso. A salvação está aí. Você precisa confessar e você precisa crer. A Bíblia fala que muitos foram aqueles que perderam a oportunidade de confessar a Jesus como Senhor, porque amaram mais as trevas do que a própria luz. Então,
oremos nesse momento e peçamos a Deus que confirme em nós a sua palavra, com a nossa boca, não é? É por isso que quando nós somos convocados, quando a gente aceita Jesus, quando a gente recebe a Jesus, a gente fala aquelas palavrinhas, né? Senhor Jesus, eu te recebo, né? Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, né? Nós falamos essas palavras porque, além de ser o nosso testemunho público, nós estamos confessando a Jesus como Senhor. A partir desse momento, nós não somos mais os donos da nossa vida. Nós temos entregue a nossa vida àquele que pode todas as coisas, aquele que tem todo o poder, aquele que pode, inclusive, lançar no inferno. Ele é o único que tem esse poder. Assim como ele tem autoridade para nos conduzir até o céu, aqueles que o receberam, aqueles que o confessaram, ele também tem poder para lançar no inferno. É a esse que devemos temer, como o próprio Jesus fala em Mateus 10, né? Nós não temos que ter medo do mundo, mas temos que temer a Deus acima de tudo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se somos sábios, se queremos ser sábios, precisamos temer a Deus. Aqui em Romanos 10, no versículo de número 10, ele vai dizer por que você tem que confessar, por que eu tenho que confessar e crer. Ele diz, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Quando você confessa a Jesus como Senhor e quando você crê que Ele foi ressuscitado, apesar de ter sido crucificado e morto até o terceiro dia, quando você tem esse entendimento, não pense que isso vem de você não. Foi o Espírito Santo que fez com que você cresça na palavra e a partir daí você começa a entender o plano de Deus para a sua vida, que até então não tinha solução. Então nós temos aqui também em Romanos ainda 10, no versículo 13, a confirmação disso, dizendo que porque todo aquele que o invocar o nome do Senhor será salvo. No 14 diz, aí faz a pergunta, como pois invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E é por isso que nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, para que vocês possam ouvir e para que vocês possam crer, assim como um dia pregaram para nós e nós ouvimos e cremos, e assim recebemos a Cristo como Senhor. Então, isso é uma boa oportunidade de nós fazermos um evangelismo pessoal, nós falarmos de Jesus para aquele que ainda não conhece Jesus. Há pessoas que pensam que Jesus, ele foi um estadista, ele foi o espírito mais evoluído que a Terra já teve, ele foi apenas um homem bondoso, lá de Nazaré, que fazia o bem. Não, ele veio como Senhor, ele veio como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele veio estabelecer o seu reino aqui na Terra. E é isso que nós temos que dizer para as pessoas, que há um futuro para aqueles que creem em Deus através de Jesus Cristo, para aqueles que recebem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele tem várias promessas e você recebe várias bênçãos logo que você recebe a Jesus como Senhor. Você recebe a salvação eterna, o perdão dos teus pecados, o teu nome é confirmado no livro da vida, a tua dívida com Deus, ela é riscada, ela é apagada, e só Jesus poderia fazer isso por nós. Por mais que nós fôssemos bonzinhos, por mais que nós tivéssemos obras e muitas atitudes, nada disso diante de Deus valeria. A única coisa que vale para Deus é quando reconhecemos o sacrifício de Cristo por nós na cruz, para que Ele venha a ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, o dono da nossa vida, aquele que por nós, que será nosso advogado aqui na terra e que será juiz de vivos e mortos, conforme o apóstolo Paulo fala em Atos dos Apóstolos, e Pedro também fala isso.
Então, por enquanto, Ele está como nosso advogado. Nós podemos pedir a Ele perdão, pedir que nos ajude, nos fortaleça, mas haverá um dia em que Ele virá como juiz, e aí não há mais apelação, e aí não tem mais defesa, Ele já vem com a sentença pronta. Uns irão gozar a vida eterna, outros irão para vergonha e horror eternos, conforme Daniel 12, versículo 2. Então nós temos a escolha diante de nós. Deus coloca para nós a bênção e a maldição, mas Ele ainda fala assim, que você deve preferir a bênção, que você deve escolher a bênção, a vida, para que você viva. É isso que Ele quer para nós. Ele não quer que ninguém se perca. Só que as pessoas querem se perder, elas não querem nada com Deus, elas querem viver como se Deus não existisse. Mas essa escolha vai custar caro demais. E é por isso que a Igreja de Cristo prega a sua palavra, para que ninguém venha dizer que nunca foi avisado, para que ninguém venha dizer que nunca soube, não, nunca me falaram de Cristo. E Ele vai dizer, falaram sim, naquele dia, falaram para você de Cristo, mas você não quis ouvir, você fez a sua escolha, você fez a sua alternativa. E tudo aquilo que a gente fizer aqui, nós vamos ter resultados, bons ou maus, né? Seja na vida espiritual, seja na saúde, seja no que for, as nossas escolhas vão nos trazer resultados bons ou maus. O desejo de Cristo, de Deus e da sua igreja é que você escolha para o bem e receba a Jesus como Senhor e Salvador, para que você seja livre, para que você seja liberto, para que você tenha vida, a vida que o mundo não pode te oferecer. Não é uma vida de ilusão, mas é uma vida verdadeira. É uma vida em verdade, em espírito e em verdade. E vamos conhecer um pouco a Cristo nessa noite, um pouco mais do que a gente já conhece. Vamos ver algumas razões pelas quais nós devemos falar de Cristo. Por que é que devemos falar de Cristo? Por que será? Porque assim mesmo foi que Cristo nos ordenou. Alguém, por favor, irmão Edson. Irmão Edson está aí? Irmão Edson, lê para nós, por favor, as palavras de Cristo que estão no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Marcos, capítulo 16, o último capítulo de Marcos, e os versículos 15 e o 16. São palavras do próprio Cristo aqui. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. E o 15? Portanto, é o 15 também. Ide. Capítulo 16. É o 15, isso, mas o versículo 15 também. Disse-lhe, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Olha aí. É o que nós acabamos de falar, obrigado, irmão. É o que nós acabamos de dizer. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E aqui há um ensinamento muito curioso para o mundo, porque eu já vi muita gente falando assim, eu também mereço tal coisa porque eu sou filho de Deus, né? Quem são os filhos de Deus? Será que são todos? Não, a Bíblia diz que não. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que mas a todos quantos o receberam, falando de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade do sangue, da vontade da carne, da vontade do homem, mas de Deus. Então nós estamos vendo aqui que nem todos são filhos de Deus. É por isso que ele fala aqui, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquela criatura que receber a Cristo como Senhor e Salvador, ela será automaticamente nova criatura. Ela vai fazer parte de uma nova criação, ela vai nascer de novo, com outro comportamento, com outras palavras, com o desejo de ler a Bíblia, de servir a Deus, de fazer a sua vontade,
de rejeitar o pecado, de abandonar tudo aquilo que Deus não se agrada. Isso é ser nova criatura. Talvez não haja mudança na aparência física, mas com certeza vai haver uma mudança fundamental na vida espiritual. E é isso que Deus quer de nós, que nós tenhamos uma mudança na nossa vida espiritual, no nosso comportamento, e a partir daquele momento nós faremos parte da família de Deus, seremos concidadãos dos céus, teremos direito à herança prometida por Deus, quando Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai vós também. Então o que Ele quer com isso? Que haja comunhão, que nós não estejamos isolados, que nós não estejamos separados. A única separação que Ele aceita para nós é quando nós somos separados para Deus. Ele não quer que nós sejamos separados de Deus, Ele quer que nós sejamos separados para Deus, para fazer a sua vontade, para fazer a sua obra, para fazer o que lhe agrada. Mas também, amados, é inútil dizer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador se nós não obedecemos a sua palavra. Então, o que é necessário? Obediência. Aqui em Lucas 6, no versículo de número 46, o próprio Jesus chamou a atenção daqueles que o ouviam na época e disse assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Não é? Então, ele já dizia isso: o que adianta me chamar de Senhor se não faz a minha vontade? Essencial, é o principal para a salvação. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 13, como nós já lemos. Então nós precisamos anunciar a Jesus como Salvador, dizer que nós temos a esperança da salvação, dizer que um dia fomos salvos por Cristo quando o recebemos em nossa vida, dizer que Ele tem poder para transformar, para resolver os nossos problemas, sejam eles quais forem, desde que nós nos coloquemos diante da sua vontade, debaixo da sua graça, que nós nos coloquemos com humildade, suplicando a Ele para que nos ajude, nos fortaleça. Ele tem poder para nos ajudar, mas para isso nós precisamos ter humildade. Tem igrejas aí ensinando que você deve dizer assim: não, eu não aceito isso. Quem somos nós para não aceitar o que o Criador está mandando para nós? Nós não temos essa autoridade. O próprio Jesus Cristo disse naquele momento em que Ele estava indo para ser crucificado: seja feita, Pai, a tua vontade, não a minha. Essa foi a lição que o próprio Jesus nos deu. Ele não disse assim: eu não aceito a cruz, eu não aceito os escárnios, eu não aceito o deboche, não. Ele se colocou numa posição humilde, como Cordeiro de Deus, para que o pecado do mundo fosse tirado, para que nós tivéssemos esperança de uma vida, não aqui, uma vida feliz, não aqui, mas uma vida futura, com Deus, na eternidade, não é? Livre de tudo aquilo que o mundo vai deixar para aqueles que não receberem a Cristo como Salvador. Então nós temos esse dever de anunciar a Jesus, porque é essencial para que as pessoas saibam que existe um plano de salvação de Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E se nós formos nos apresentar diante do tribunal de Deus, que isso vai acontecer um dia, e o seu melhor amigo, e alguém que você tanto ama, e aquela pessoa que você diz que considera, e você vê você indo para o céu e aquela pessoa para o inferno, como não será triste isso? E você sabendo que você poderia ter dito a essa pessoa que havia um plano de salvação, que ela não precisava ir para ali, não é? Então é para isso que nós temos que anunciar a Cristo, para que essas pessoas saibam que existe uma escolha a fazer. Você não é obrigado a ir para o inferno porque Satanás disse isso. Não é obrigado.
Você pode mudar o destino da tua vida em Jesus Cristo, entregando a Ele o seu destino, e aí você será destinado ao céu, à eternidade com Ele, e não a condenação eterna, onde haverá choro e ranger de dentes, segundo a palavra, né? Então nós temos essa opção de dizer que há um plano de salvação e que Deus tem um plano maravilhoso para aqueles que creem. Vamos ver mais uma razão para falarmos de Cristo. O que é que nós podemos falar de Cristo? Devemos falar dele tudo aquilo que a Bíblia diz. E o que é que a Bíblia diz? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que Jesus Cristo é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Nós podemos dizer tantas coisas de como Ele nos transformou, de como Ele nos libertou, do que Ele tem feito por nós, da esperança que Ele trouxe para a nossa vida que se encontrava perdida, e que Ele nos tirou da perdição e nos colocou no caminho da salvação. Havia uma mulher, o apóstolo Paulo pregando lá em Filipos, lá em Atos dos Apóstolos, uma mulher endemoniada, com um espírito maligno, mas sabe o que ela dizia? Estes homens que aí estão são filhos do Deus Altíssimo e vem anunciando o caminho da salvação. Mas sabe por que essa palavra não foi aceita pelo apóstolo Paulo? Primeiro porque ela estava sendo dita por um demônio, e a palavra do demônio não tem valor diante de Deus, porque o demônio não obedece. Ele pode até crer, mas ele não obedece. Então não adianta, é em vão, né? É um discurso vazio. E o apóstolo Paulo, através do poder de Deus, expulsou aquele demônio na mesma hora, diz a Bíblia, né? Ele vinha pregando realmente o caminho da salvação, eram filhos de Deus, né? E nós precisamos dizer para o mundo, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas, o que Deus fez, o que Ele faz e fará por nós. O que Ele fez? Nos salvou. O que Ele faz? Nos protege. E o que Ele fará? Nos levará para a eternidade, para morarmos com Ele, para sermos livres da condenação eterna, né? Nós temos a oportunidade de dizer isso. Vamos ver mais uma coisa que nós podemos fazer: falar de Cristo, falar desse amor tão grande que Ele derramou sobre nós. Para todos, todos têm que conhecer. Tem um corinho que nós cantamos que diz assim: todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Ele é o lírio dos vales, a estrela da manhã, Ele é o pão da vida, todos devem conhecer. Nós precisamos conhecer a Cristo, saber que Ele tem tudo isso a nos oferecer. Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é a luz. Vai se prolongar, mesmo que você venha a morrer, porque o que Jesus disse quando Ele foi ressuscitar a Lázaro? Ele falou para Marta que aquele que crer nele, ainda que morra, viverá, e aquele que crer nele e estiver vivo, não morrerá eternamente. Então ele já falava que vai haver um dia em que pessoas vão ver a glória de Deus, serão arrebatadas, serão levadas daqui, elas não morrerão, serão transformados. E a Bíblia fala que aqueles que morreram na esperança da salvação serão ressuscitados e receberão corpos gloriosos, e nós nos encontraremos nos ares com o Senhor, para vivermos eternamente com Ele. E para encerrar, nós queremos dizer, essa mensagem é para os ricos e para os pobres, para as crianças e para os adultos, para o que crê e para o que não crê. E quando é que nós devemos falar de Cristo? Quando é? Amanhã? Daqui a pouco? Não, em todo o tempo. Irmão Francisco, leia para nós, por favor, o que está em 2 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 2. Em toda oportunidade que você tiver, né? Quantas pessoas
estão esperando essa oportunidade, estão ansiosos, desejosos de ter uma vida feliz e não sabem por onde começar, porque ninguém convidou. Tem um hino lá do cantor cristão que fala: não me falaram de Cristo. Quantos vão clamar nesse dia dizendo para a igreja de Cristo: olha, não me falaram de Cristo? E nós não queremos carregar esse peso conosco. Nós queremos falar de Cristo, sim. Queremos que Ele seja a razão maior da nossa vida, que Ele seja não somente o nosso Salvador, mas também seja nosso Senhor, que Ele possa nos conduzir à vida eterna e que Ele possa transformar os nossos corações, tirando toda dúvida, todo medo. Nessa noite eu quero fazer um convite especial. Quem estiver aqui, eu não sei quem é, mas se você que está aqui ainda não recebeu a Cristo como seu Salvador e como seu Senhor, e você quer desfrutar de tudo isso que a palavra de Deus disse aqui, venha até nós. Se você não quiser vir agora, mas venha no final do culto, procure o irmão Orila, procure o irmão Francisco, procure a mim. Nós estaremos prontos para orar por você, para que você seja um novo membro da Igreja de Cristo. Não é da igreja aqui de Manápolis. Você vai chegar em qualquer lugar onde você estiver e você vai encontrar a Igreja de Cristo, e você vai estar reunido com o povo de Deus. Você vai fazer parte da família de Deus. Foi Jesus Cristo quem disse: todo aquele que faz a vontade do meu Pai, este é meu irmão, irmã e mãe. A partir daquele momento ele instituiu uma grande família, a família de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. E a minha oração e o meu desejo é que você não rejeite esse convite, que você possa desejar fazer parte da família de Cristo enquanto Ele está te convidando, enquanto você tem a oportunidade. Que Deus nos abençoe, que a sua palavra possa falar mais alto em nossos corações. Amém. Amém, Senhor.